Deus nos dá vislumbres da sua esperança, e a gente olha o cenário, e o cenário não está bom. Não está bom. Parece que não está funcionando. E aí a gente pensa em recuar, em fugir, em abandonar. E o Espírito Santo diz assim: continua marchando. E enquanto nós estamos marchando pela fé, Deus está fazendo o que eu não posso ver, mas vem a realidade no tempo certo, e Ele nos abençoa. O Senhor Todo-Poderoso falou comigo e disse: eu tenho um grande amor por Jerusalém, um amor que me faz ficar irado contra os seus inimigos. Eu voltarei para Jerusalém e ali morarei, e então Jerusalém será chamada cidade fiel, e o monte do Senhor Todo-Poderoso será chamado de Monte Santo. E mais uma vez os velhinhos e as velhinhas com as suas bengalas nas mãos vão se sentar nas praças de Jerusalém, e as praças ficarão cheias de meninos e meninas brincando. E isso pode parecer impossível aos que voltaram do cativeiro na Babilônia, mas não é impossível para mim, o Senhor Todo-Poderoso. Vou salvar o meu povo, e os tirarei dos países do leste e oeste, para onde foram levados como prisioneiros, e os trarei de volta para Jerusalém, onde ficarão morando, e eles serão o meu povo, e serei o seu Deus, e os governarei com justiça e fidelidade. Aqui eu encontro um convite de Deus, para que aquele povo enxergasse o que Deus estava vendo a respeito da nação. Primeira razão porque a gente pode celebrar no meio das lutas, porque a gente pode celebrar no meio das batalhas, porque a gente pode dar passos de fé confiadamente, é porque Deus não olha a realidade na mesma perspectiva que eu estou olhando. Quando eu cheguei essa semana passada de férias, e eu vi essa grade toda colocada aqui, eu falei, eu já sabia que ia ter, eu sabia, mas quando eu olhei me deu uma tristeza. Como é que eu vou pregar no meio dessas grades? Eu já preguei na cadeia, a gente prega do lado de cá da grade, né? Agora eu estou do lado contrário da grade, né? É muito estranho esse negócio, a gente não consegue olhar no olho das pessoas. Aí eu fui me reunir com o pessoal da construção, e eles começaram a me dar os relatórios, né? E por que o vidro não foi colocado ainda? Ah, porque isso, porque aquilo, porque que não sei o quê. Meu Deus, eu fiquei tão chateado. Aí me deram o relatório financeiro, daí eu fiquei mais chateado ainda. Aí eu falei, Senhor, tenha misericórdia. E olha, se a gente só olha com os olhos da gente, às vezes dá vontade de desistir. E eu não estou falando só desse desafio. Você olha para os seus desafios, para os seus problemas, para as suas lutas, só com os seus olhos, dá vontade de desistir. Fala a verdade, já não chegou algum momento que você diz assim, Senhor, estou cansado, não dou conta não. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. E é interessante como Deus trabalha a nossa vida, porque vocês sabem que eu vou pregando, eu costumo pregar sequencialmente, né? Então eu estou lá, Zacarias 1, 2, 3 tal, e essa semana, justamente essa semana, na providência divina, eu tinha que pregar Zacarias 8, e foi muito interessante, porque uma das maneiras da gente trabalhar a Bíblia, você tem lá os seus comentários bíblicos, você tem todas aquelas ferramentas, e eu também tenho uma ferramenta que me mostra tudo que eu já estudei num determinado texto. Então, por exemplo, se eu vou pregar Zacarias, e eu já em algum momento da minha história como pregador, já preguei em Zacarias, ou fiz um estudo bíblico, ou fiz uma anotação num comentário, eu tenho uma ferramenta que me devolve isso, e diz, você já estudou isso, então facilita, eu vou lá, que legal, tem isso. E eu descobri um sermão que eu preguei nesse texto em 1998. E aí eu comecei a ler o sermão de 1998. Em 1998 eu não lembrava.
nós estávamos fazendo a galeria desse templo. E a gente ia concretar a galeria do templo. E acabou todo o dinheiro. E nós tivemos, porque quando você está concretando uma laje, não dá para parar. E a gente tinha que continuar, não tinha jeito. E naquela época, a arrecadação total da igreja, total, todos os dízimos, tudo que ela levantava, era de 160 mil alguma coisa, porque eu nem sei o dinheiro de 1998 mais. Eu acho que era real já, não era? Era 1998, então era 160 mil reais. E naquele mês nós ficamos devendo para os fornecedores 360 mil reais. E estava um caos. E foi justamente naquele momento que eu estava orando e Deus me deu esse texto de Zacarias. E por causa desse texto eu preguei um sermão. E de repente eu estava lendo aquilo no texto, que eu estava contando o que estava acontecendo. E eu disse: Senhor, muito obrigado. Graças a Deus eu não estou devendo 2 orçamentos da igreja para fora. Louvado seja o teu nome. Graças a Deus, porque aquilo que parecia impossível naquela data já passou. E a gente está aqui dentro. Graças a Deus, porque o Senhor não olha com os meus olhos. E aí eu comecei a estudar esse texto. O Espírito Santo então foi dizendo para mim exatamente isso: filho, eu não enxergo a realidade como você enxerga. Você pode imaginar aquele povo? Eles estavam lá construindo. Construir é horrível, olha só como é feio aqui. Está cheio de ferro no meio do caminho, está cheio de coisa. Então você imagina a cidade inteira sendo reconstruída. Tem entulho para um lado, tem material de construção para o outro, tem umas picadinhas assim para você poder passar, mas tem um montão de coisa aqui, um montão de coisa ali, e todo mundo olhando para aquela cidade e dizendo: ah, será que a gente vai conseguir? E aí vem o profeta e diz assim: sabe o que eu estou vendo? Eu estou vendo uma praça aqui nesse lugar. E sabe o que eu estou vendo? Os velhinhos vêm aqui tomar sol na praça, eles vêm caminhando com a sua bengala. Sabe o que eu estou vendo? A molecada andando de carrinho de rolimã. Não tinha carrinho de rolimã, mas estava lá brincando naquele lugar, ali naquela praça. Eu estou vendo essa cidade pronta, eu estou vendo. E aí, à medida que o profeta ia falando isso, o coração das pessoas ia ouvindo a mensagem do profeta, dizia: impossível, impossível. E aí o Senhor vai dizer assim: sabe de uma coisa? Eu estou vendo o que vai acontecer nessa terra. Uma reação, uma restauração tão completa que as pessoas podem imaginar que seja impossível. Mas eu estou vendo o que eu vou fazer para abençoar vocês. E é interessante que o livro de Esdras é o paralelo dessa história. E quando esse sermão está sendo pregado e ele está conectado à reconstrução dos alicerces do templo, capítulo 3 de Esdras, versículos 12 e 13 dizem assim: muitos sacerdotes, levitas, chefes de famílias eram velhos e tinham visto o primeiro templo, e eles choravam alto ao verem que os alicerces do novo templo haviam sido colocados, mas os outros que estavam ali gritavam de alegria. E assim ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava, pois gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho. Sabe o que ele está dizendo? É que alguns conseguiam ver o futuro, abençoado por Deus, mas outros sempre verão o presente e o passado, com as suas dores e tristezas. Mas que no meio de uma família que tem essa mistura, o choro e a alegria se fundem, porque Deus vai derramar a bênção dele naquele lugar. Eu não sei se hoje você consegue olhar com os olhos de Deus o teu futuro. Às vezes eu não consigo.
Talvez você não consiga. Então você vai se igualar aos velhinhos daquele tempo, que vão para lá, olham os alicerces e não conseguem ver o que vai acontecer, só lembram do templo que foi destruído. Mas Deus vai levantar alguns no meio desse povo, que vão olhar os alicerces e vão conseguir enxergar o que vem depois. E no meio dessa família, onde tem um chorando de um lado e outro gritando de alegria, Deus vai derramar a graça dele e vai nos ensinar a enxergar a vida com os seus olhos. Ah, Senhor, eu quero aprender a olhar a vida, os seus desafios, os problemas, as dificuldades, as angústias, não com os meus olhos, porque com os meus olhos eu só vou ver desgraça. Mas se eu conseguir olhar com os olhos do Senhor, eu posso ver as potencialidades da sua graça. Então Deus desafia esse povo a olhar com fé, porque Ele quer ensinar a esse povo a enxergar a potencialidade da graça de Deus. E sabe o que Deus falou? Olha, se você está achando que é impossível que aconteça tanto milagre, então entenda que eu sou o Deus dos impossíveis. E aí, enquanto eu estudava esse texto, me veio à mente a palavra do Senhor em vários trechos da Bíblia. Quando o Senhor falou a Abraão a respeito do nascimento de Isaque, falou também a esposa de Abraão a respeito do nascimento de Isaque, eles não conseguiam mais crer, já estavam cansados de esperar, e a resposta do Senhor em Gênesis 18:14 foi essa: há, porém, alguma coisa difícil para o Senhor? Pergunto para você, você que está enxergando a vida só com os teus olhos, há, porém, alguma coisa difícil para o Senhor? Tem ou não tem? Não. É difícil para mim. Por isso, quando eu olho, parece tão complicado. Mas não é difícil para o Senhor. Ele está dizendo: olha para mim, não olha para as coisas. Olha para mim, não olha para as circunstâncias. Olha para mim, porque eu sou o Deus dos impossíveis. Quando Jesus disse aos seus discípulos que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, e então os discípulos de Jesus disseram assim: então quem é que pode se converter? Quem é que pode ir para o céu? Ninguém vai para o céu. E aí Jesus disse assim, Jesus, fixando neles o olhar, respondeu: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. O meu Deus é o Deus dos impossíveis. E quando Maria, mãe de Jesus, olhou para o anjo anunciador e disse para ele: é impossível, eu sou virgem, nunca dormi com homem nenhum, como é que eu posso engravidar? Como é que alguém pode conceber sem nunca ter feito sexo? E aí o anjo do Senhor diz assim: porque para Deus nada será impossível. Em vários momentos críticos da nossa vida, nós somos convidados pelo Senhor a enxergar com os olhos da fé o que Ele, Deus, está vendo. E talvez hoje o Senhor o convide a ver o que Ele deseja fazer na sua casa. Eu não sei como é que está a tua casa. Eu não sei como é que está a tua família. Talvez você esteja olhando com os teus olhos e a realidade concreta, real, seja muito complicada. Mas hoje o Senhor está dizendo assim: abre os teus olhos, porque eu vou te mostrar o que eu quero fazer. Uma realidade que pelo poder do meu Espírito eu vou trazer à tua vida. Talvez você esteja vivendo um momento muito complicado no trabalho. A gente tem lutas. Quem não tem? E a gente olha as lutas e pensa assim: e agora? Como é que vai ser? E aí o Espírito Santo hoje está dizendo para você: filho, abre os teus olhos, porque eu vou te mostrar o que eu vou fazer aí, nesse lugar.
no teu trabalho. Eu acho que na casa, na família, no trabalho. Mas há algumas vezes que é tão complicado para a gente olhar para dentro do coração, nos sentimentos, nos afetos, nos relacionamentos, na vida afetiva, na vida emocional da gente. E a gente olha e diz, não sei, tem jeito. E aí o Espírito Santo diz assim, não terminei de escrever a minha história. Abre os teus olhos que eu vou te mostrar o que eu quero fazer na tua vida, aqui dentro, com os teus sonhos, com as tuas esperanças, aquelas que a gente enterrou e disse, Senhor, quem sabe um dia, mas agora eu não quero nem trazer de novo, porque senão eu vou ficar sem ar. Para mim, eu levei um puxão de orelha, que eu estava desanimando de terminar essa obra. Estou falando sério, não estou brincando não. Eu andei aqui essa semana várias vezes. Falei, Senhor, falta pouco. Mas quando eu ponho isso em dinheiro no papel, falta tanto, Senhor. Eu não tenho. E aí o Senhor me faz lembrar esse texto, me faz ler o sermão de 1998. E eu falei, perdão, Senhor, porque eu não estou vendo com os teus olhos. Eu creio que o Deus dos impossíveis vai se manifestar outra vez. Às vezes a gente enfrenta uma luta, uma enfermidade, e a gente fica assim, Senhor, não sei. Eu também estava assim. E o Espírito Santo falou assim, não terminei de escrever a tua história. Eu creio que o Deus dos impossíveis vai se manifestar de novo. E sabe, eu acho que Deus mandou o profeta naquele dia falar isso. E ele me mandou dizer isso para você hoje, só para te lembrar que Ele foi, que Ele é e que Ele sempre será o Deus dos impossíveis. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, ou segunda razão, porque Deus nos convida a vivenciar esse tipo de fé. Versículos 9 e 10 dizem assim, o Senhor Todo-Poderoso diz, portanto, tenham coragem. Todos os que estão ouvindo agora o mesmo que os profetas disseram quando se começou a reconstrução do templo do Senhor Todo-Poderoso e foram colocados os seus alicerces, pois até aquele tempo não havia dinheiro para pagar os trabalhadores, os animais de carga não rendiam dinheiro para os seus donos, haviam tantos inimigos que ninguém vivia seguro, pois eu fiz com que todos fossem inimigos uns dos outros. Segunda coisa que eu aprendo é que o Deus dos impossíveis faz o que a gente não pode fazer, mas Ele não faz o que Ele quer que você e eu façamos. O Deus dos impossíveis faz um milagre, mas Ele espera que você seja cooperador com Ele naquilo que não é milagre. E é justamente isso que está aqui nesse texto. Por isso, várias vezes nesse texto, Ele está olhando para o povo e está dizendo assim, tenham coragem, ou na versão antiga diz assim, fortaleçam as suas mãos. Porque depois de Deus compartilhar através do profeta, dessa visão que o profeta teve, aquilo que ele estava vendo, Ele convoca o seu povo a ter coragem para fazer o que Ele mandou. A Bíblia nos fala que a época que isso estava acontecendo era o 4º ano do reinado de Dario, está lá no capítulo 7, verso 1. E os textos paralelos vão nos dizer que nesse ano, 4º ano do reinado de Dario, o povo de Deus estava no meio da obra da edificação do templo.
No passado eles tinham ficado com essa obra parada por algum tempo, mas naqueles últimos 2 anos, aquela obra estava crescendo, e eles tinham na convicção do coração a certeza de que aquela obra precisava ser acabada. E o que o Senhor estava dizendo era que os milagres Ele faria, e Ele já estava fazendo, mas eles precisavam fortalecer a mão e continuar construindo. E que enquanto eles estivessem fazendo isso, algo extraordinário de Deus iria acontecer. E eu quero contar para vocês o que é que Deus já estava fazendo e o povo não sabia. A Bíblia diz que justamente nesse tempo teve uma batalha muito intensa. O governador daquela região do império foi até o lugar da construção, onde estava acontecendo a construção, e perguntou assim: quem deu autorização para vocês estarem construindo o templo, a cidade e os muros? E eles responderam assim: no passado a gente recebeu autorização do imperador Ciro, mas agora ninguém nos deu essa autorização. Nós estamos fazendo porque o Deus Todo-Poderoso mandou, e a gente está fazendo. E quando eles disseram: olha, nós estamos fazendo porque o Deus Todo-Poderoso mandou, então aqueles oficiais intimidaram o povo e disseram assim: bem, já que é assim, nós vamos fazer aqui uma lista com o nome de todo mundo que está trabalhando na construção e de quem são os líderes. Qual é o seu nome, por favor? Qual é o seu nome? Paulo, vamos colocar aqui na lista. Qual é o seu nome? Michel, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Adriana, vamos colocar aqui. E foi andando. E eles escreveram uma carta para o imperador. Você pode imaginar o clima? E é nesse contexto que essa profecia vem. Está todo mundo estão chorando e dizendo: e agora? O governador veio aqui e colocou o meu nome na lista negra do povo. Ai, ai, ai. E agora? O que vai ser do meu filhinho? O que vai ser da minha casa? É verdade. Eles estavam morrendo de medo. E o profeta disse: olha, não fiquem com medo. Eu já estou vendo a cidade, eu já estou vendo a praça, eu já estou vendo tudo isso. Mas olha só o que Deus está fazendo. Esse povo manda uma carta para Dario. Lembra de Dario? Quem é que estava evangelizando Dario lá? Você lembra quem estava evangelizando Dario? Daniel. Lembra da cova dos leões? E olha só o que vai acontecer. Quando essa carta chega, Dario manda fazer uma pesquisa, conversa com seus assessores, e provavelmente conversou com Daniel também. E olha só o que vai acontecer. E ele responde a carta da seguinte maneira. E então o rei Dario mandou a seguinte resposta: são estas as ordens do rei Dario para Tatenai, governador da província do Eufrates Oeste, para Setar-Bozenai, e para os seus companheiros oficiais da província do Eufrates Oeste: afastem-se do templo e não proíbam a sua construção. Deixem que o governador de Judá e os líderes israelitas reconstruam o templo de Deus no lugar onde ficava e o que foi destruído. Por meio desta carta, ordeno que vocês os ajudem na construção. As despesas serão pagas imediatamente para que a obra não pare. O dinheiro para isso será tirado do tesouro real, isto é, dos impostos recebidos na província do oeste, do Eufrates Oeste. E deem aos sacerdotes de Jerusalém todos os dias, sem falta, tudo o que eles disserem que precisam: bois novos, carneiros, carneirinhos, para serem completamente queimados como ofertas ao Deus do céu. E deem também trigo, sal, vinho e azeite. Isso será feito para que assim eles ofereçam sacrifícios que agradem ao Deus do céu e orem pedindo as suas bênçãos para mim e para os meus filhos. Se alguma pessoa desobedecer a esta ordem, ordeno também que vocês atravessem o seu corpo com uma viga pontuda.
tirada da sua casa, e depois finquem a viga no chão. Além disso, derrubem a sua casa e façam virar um montão de entulho. Que Deus, que escolheu Jerusalém como lugar onde deve ser adorado, acabe com qualquer rei ou nação que desobedecer a esta ordem e tentar destruir o templo de Jerusalém. Eu, Dario, dei esta ordem, que ela seja obedecida em tudo. E então o governador Tatenai, Setar-Bozenai e os seus companheiros fizeram exatamente o que o rei tinha ordenado. Oh Senhor, sabe o que eu aprendo aqui? Sabe quando o milagre vem? Quando é que o milagre vem? Quando a gente dá passos de fé. Sabe quando a gente vê o milagre? Quando a gente tem coragem de crer naquilo que Deus disse que está vendo e fazer aquilo que Deus está mandando a gente fazer. E aí então as coisas de Deus acontecem. Como elas vão acontecer eu não tenho a mínima ideia. Eu garanto para vocês que esses governadores nunca imaginariam uma resposta dessa. E eu acho que até os crentes daquele tempo não acreditavam. É isso mesmo? É verdade? Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Mas qual era a parte deles? Fortaleçam as suas mãos para o trabalho ser terminado. Tenham coragem de continuar e terminem tudo quanto o Senhor lhes mandou fazer. Milagre sempre será problema de Deus, mas disposição e dedicação desprendida é a nossa parte. Por isso, Deus queria que eles dessem passos de fé, mesmo que isso significasse ir contra a lógica, mas a favor da esperança que Deus coloca nos nossos corações. E assim acontece na nossa vida. Há momentos na nossa vida em que a gente vai ficar num impasse. A gente tem promessas de Deus. Deus nos dá vislumbres da sua esperança. E a gente olha o cenário, e o cenário não está bom. Não está bom. Parece que não está funcionando. E aí a gente pensa em recuar, em fugir, em abandonar. E o Espírito Santo diz assim: continua marchando. E enquanto nós estamos marchando pela fé, Deus está fazendo o que eu não posso ver. Mas vem a realidade no tempo certo e Ele nos abençoa. Assim aconteceu com aquele povo, mas assim também acontece comigo e com você. E é por isso que nesse tempo as mensagens dos profetas eram tão veementes. Dá uma olhada o que Ageu vai falar. Ageu capítulo 1, verso 6, diz assim: tendes semeado muito, recolhido pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para meter num saco furado. Você já viu isso em algum lugar? Mas olha só, versículos 9 e 10 desse mesmo texto: esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu o dissipei com uma sopa. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está em ruínas, enquanto correis cada um de vós a sua própria casa. Por isso os céus por cima de vós retêm o orvalho, e a terra retém os seus frutos. O que a Bíblia está dizendo é que quando nós não cuidamos dos negócios do Senhor, os nossos negócios vão mal. E o que Ele está ensinando para a gente é que se Deus te deu alguma palavra, te deu uma ordem, e se esse é o projeto de Deus para a sua vida, então se empenhe para cumprir a vontade de Deus. E enquanto você estiver cumprindo a vontade de Deus, Ele vai abençoar a sua vida. E meus queridos, essa semana eu tomei literalmente isso para mim.
Sabe o que eu entendi? É o seguinte: nós vamos dar os nossos passos de fé. Eu quero desafiar você a fazer o seu melhor. Eu não sei o que é o teu melhor. Eu já vi o que é o meu melhor, o que é o meu passo sacrificial. E eu vou fazer. Eu vou investir o que eu tenho, de qualquer jeito, de qualquer maneira, para terminar essa obra, em nome de Jesus. E enquanto a gente estiver fazendo isso, porque você vai fazer também, se você é o servo do Senhor, enquanto nós estivermos fazendo isso, Deus vai fazer coisas que eu nem imagino. Não sei o que é, não faço ideia, mas eu creio no Deus dos impossíveis. Você crê nisso? Agora então pergunta para Deus qual é a tua parte nesse negócio. Mas olha, isso não vale só para a construção do templo. Isso é uma regra de vida. O que Deus espera de você lá no teu trabalho? O que Deus quer que você faça lá? Dá o teu passo de fé e Deus vai te abençoar. O que você está ouvindo Deus com relação à tua casa, os teus vizinhos? O que você está ouvindo com relação aos seus filhos? Dá o teu passo de fé. E enquanto você estiver dando os teus passos de fé, Deus vai revelar a grandeza dele na tua vida. É assim que funciona o reino de Deus. Outra coisa que eu aprendi é que essa convocação a dar passos de fé faz parte da dimensão de Deus trabalhar a nossa vida. Tem muita gente que imagina que Deus é o gênio da lâmpada. Então você vai lá e diz: oh, Deus, aprendi a esfregar a lâmpada do jeitinho certo, você é obrigado a me dar os meus desejos. E o interessante é que Deus vai ensinar que nós somos cooperadores com Ele. Não é assim. Filho, vem cá, levanta. Eu vou te ensinar a andar na dimensão do meu poder, mas você vai andar comigo. E na medida que a gente vai aprendendo a andar com Ele, as coisas tremendas da graça de Deus vão acontecendo na nossa vida. A última coisa que eu queria, penúltima coisa que eu queria deixar com vocês aqui, é que quando a gente dá esses passos de fé, a gente pode contar com as promessas de Deus. E os versículos então de 11 a 17 vão falar sobre isso. O Senhor vai desafiar nesses versículos a que nós possamos contar, lembrar, repartir as promessas de Deus. E aí nos versículos de 11 a 17, Deus vai dizer assim: olha, vai ter moradores nessa terra. Sabe o que vai acontecer? Eu vou fazer a produção aumentar. Eu vou fazer com que haja bênção de Deus em todos os lugares. Não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. Várias vezes Ele vai falar sobre isso. E sabe por que Ele fala isso? É porque a gente precisa aprender que a promessa de Deus é verdade absoluta, que não pode ser transformada. E eu acho tremendo, porque chega nesse momento, Ele diz assim: da mesma maneira que um dia eu prometi que haveria 70 anos de cativeiro, e vocês fizeram 4 jejuns por ano, vezes 70 anos, vocês fizeram 280 jejuns, oração e vigília, para eu mudar de ideia. Mas eu tinha dito que eram 70 anos, e eu não mudei de ideia. Da mesma maneira, eu estou dizendo para vocês, que eu vou abençoar vocês, e nada vai fazer eu mudar de ideia, porque eu já decretei do meu trono a bênção sobre a tua vida. Gente, que coisa tremenda! Não sou eu que decreto, é o Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono que decreta. E quando Ele diz o decreto dele de bênção no céu, não tem quem mexa. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Porém, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então, se Deus está dizendo que você é bendito dEle, pode tomar posse, ainda que você não esteja vendo, porque Ele não mente, e Ele vai cumprir as suas promessas. Deus está pronto a abençoar o seu povo, desde que haja no coração desse povo obediência e fé. Deus está determinado a abençoar um povo que se compromete com Ele de todo
o seu coração. Se Deus é por nós, a gente não acredita nisso. Você acredita nisso? Acredita nisso? Então fala de novo. Se Deus é por nós, quem? O presidente da República? A presidenta? Não. Quem? Teu chefe? Não. Quem? O banco? Não. Quem? Ninguém. Você acredita nisso? Então vive assim. Vive assim, em obediência, em fé. A última coisa. E o jejum? Lembra que a pergunta era essa? E o jejum? O que eu faço com o jejum? Eu acho tremendo isso aqui. Porque ele termina dizendo assim, que os jejuns do 4º, 5º, 7º e 10º mês de cada ano vão virar dias de alegria, dias de festa para o povo de Judá. Portanto, amem a verdade e a paz. Chega de chorar. O tempo da bênção de Deus chegou. Conversava com uma família essa semana que está passando por uma grande luta. O Espírito de Deus me inspirou a dizer isso, me tocou o coração para dizer isso, que o ciclo da desgraça acabou, que eles tinham que anunciar que o ciclo da desgraça acabou, chegou o tempo da bênção de Deus. E queridos, às vezes a gente tem que fazer assim, parar de olhar para o alicerce e dizer, coitado do tempo que acabou. A gente tem que dizer, não, Senhor, já estou vendo com os olhos do Senhor o que o Senhor está fazendo. E o ciclo da desgraça acabou, porque a tua bênção chegou até nós. Toma posse daquilo que Deus está falando na tua vida. Olha para a tua vida, para o teu coração, para a tua família, para as tuas lutas, para aquilo que está acontecendo. Acerta o que você tem que acertar com o Senhor. Porque nós já vimos hoje de manhã que não é a liturgia que faz isso, é o nosso compromisso com Ele. Mas enquanto você estiver fazendo isso, você vai ouvir o Espírito Santo de Deus a dizer, você é meu servo bendito, estou colocando a minha mão de bênção. Quando Ele fala isso, levanta, para de chorar, para de gritar, para de murmurar, levanta a cabeça e diz, o ciclo da desgraça acabou. Chegou o tempo da bênção de Deus. E se Deus está derramando essa bênção, ainda que eu não estou vendo nada, ainda que eu não esteja enxergando nada, eu já estou tomando posse, porque toda a promessa de Deus é verdade absoluta, ela não muda, é o Deus Todo-Poderoso que decretou do seu céu, e aqui vai tomar forma, aqui nessa terra. Eu creio, de todo o meu coração, que o Senhor está dizendo, olha, chegou o tempo de eu abençoar a tua vida. Agora tem uma parte que é nossa. Qual é a nossa parte? A gente aprendeu hoje de manhã. Primeira coisa, é não transformar isso numa liturgia, mas transformar esse encontro com Deus numa vida, numa experiência constante de arrependimento, de fé, de busca, de inteireza de coração nas mãos do Senhor. A gente começa acertando a nossa vida, mas a gente não para só aí, a gente depois dá passos de fé, crendo que aquilo que Deus está prometendo vai se cumprir, e a gente vai dar um passo, o segundo, o terceiro, até que o Senhor anuncia do céu e toma posse, toma forma na terra, e as coisas de Deus acontecem. Antes da gente celebrar a ceia do Senhor, que a gente vai celebrar dentro de alguns minutos, eu queria orar com você. Como é que você chegou aqui? Talvez você tenha chegado aqui como eu estava essa semana. Eu estava desanimado. Tem que falar a verdade para você. Às vezes você está olhando para as coisas que estão acontecendo e diz assim, Senhor, eu não estou entendendo nada. Já aconteceu com você? Senhor, eu não estou entendendo. O que está acontecendo? Não entendo. E às vezes a gente não tem resposta.
porque a soberania de Deus vale mais do que tudo. Estava lendo essas semanas passadas aí o livro de Jó. Fiquei olhando para a vida do homem e falei, caramba, quero um dia pregar o livro de Jó. Estou estudando, mas um dia eu vou pregar. Fiquei olhando e falei, mas Senhor, que confusão na vida desse homem. Aí os primeiros 2 capítulos ele está firmão. Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Recebemos o bem do Deus, não vamos receber o mal. Aí quando chega no capítulo 3, aí já começa a ficar amarguinho. E conforme vai passando, vai ficando mais amargo ainda. Tanta coisa. Senhor, por que eu? Senhor, por que comigo? O que eu fiz de errado? Me coloca na balança, me pesa. Talvez você tenha chegado assim. E nem sempre a gente vai ter as respostas. Mas uma coisa eu sei: Deus ama você. Deus ama você. E mesmo que eu não consiga entender, Ele tem um propósito de bênção sobre a nossa vida. E que o meu papel é acertar a minha vida com Ele. Fé, comunhão do Espírito, deixar Ele ser o Senhor da minha vida. E quando eu estiver vivendo assim, eu posso esperar que no tempo certo do céu virá o decreto da sua bênção. E quando Deus derramar o seu decreto de bênção do seu trono, nada nem ninguém poderá impedir. E quando esse decreto for anunciado, porque o Espírito anuncia o nosso coração, quando isso acontecer, o meu papel é dar passos de fé. Senhor, eu ouvi e creio, vou dar o primeiro passo, vou dar o segundo. Eu não estou vendo nada, eu não estou enxergando nada, mas eu estou aqui, Senhor, porque o Senhor falou. E aí a gente vai ver tomar forma na terra os decretos do céu. Curva a tua fronte agora para orar. O que está angustiando o teu coração? O que é que você tem medo? O que é que entristece a tua alma? Quais são as lutas que estão dentro de você? Fala para Deus. Nessa hora pergunta ao Espírito Santo de Deus se tem alguma coisa que está enraizada no teu coração e na tua vida que entristece o Espírito. Porque às vezes Deus não pode abençoar nem que a gente faça 280 jejuns, se a gente não se deixar ser transformado pelo Espírito. Então, se tem alguma coisa, antes que Ele passe o arado outra vez na tua vida, fala, Senhor, estou entregando isso, estou entregando aquilo outro. Se você já entregou, então pergunta para Deus, Senhor, anuncia os teus planos, os teus decretos para mim. Anuncia. Eu quero tomar posse, pela fé, desses planos, desses decretos na minha vida. Quero tomar posse. E quando você tomou posse, dê passos de fé. Senhor, eu ouvi a tua voz, eu creio e vou dar o primeiro passo, o segundo passo. Senhor Jesus, aqui está o teu povo. E cada um tem a sua história. Cada um vive o seu momento. Cada um aqui, cada um é diferente. Mas o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. E hoje o Senhor me mandou dizer essa mensagem para esse teu povo. Então agora, Pai, toca com a tua graça. Toca com a tua graça a vida desse povo. Toca, Senhor, toca. Fala ao coração deles. Diz dos teus planos. Abre os olhos espirituais para que enxergue a visão que o Senhor tem deles, do momento que eles estão vivendo e daquilo que o Senhor fará. E pelo poder do teu Espírito, ensina
incende, coloca lá dentro a fé, uma fé viva, operosa e poderosa, e que nós possamos ouvir os testemunhos desses teus filhos, não apenas da visão do futuro, mas do futuro concretizado pela tua bênção. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Dá a mão para quem está perto de você, quem está de pé perto de você, dá a mão, porque eu não sei o que Deus vai fazer. Eu já disse isso para vocês. O meu sentimento é que a gente está na beiradinha, está assim na beiradinha de algo tremendo que Deus vai fazer. Eu não sei explicar isso para você, eu não posso dizer o que é. O meu sentimento, na minha alma, cada vez que eu oro, Deus está dizendo, está faltando isso aqui, ó, bem pouquinho. E o sentimento que eu tenho é que quando a gente estiver como igreja, dando o passo de fé que Ele está pedindo, que Ele está mandando, algo extraordinário, que eu não sei explicar o que é, que eu não faço a mínima ideia, vai acontecer, porque Deus é o Deus dos impossíveis. Esse é o sentimento que eu tenho. E estou compartilhando esse sentimento com você. Se você crê nisso, a gente vai orar por isso. Senhor, eu vou fazer a minha parte. Agora o impossível é a tua parte. Eu não sei como é que você vai fazer, não. Falta só 8 meses. Só 8 meses. Aleluia. Só 8 meses. Mas eu vou ver essa bênção acontecer em nome de Jesus. Você também? E eu vou fazer a minha parte. Você que está em pé, nós vamos fazer essa parte. Amém? Posso consagrar isso ao Senhor? Você concorda comigo? Você vai perguntar para Deus qual é a tua parte, o teu melhor. Eu não sei o que é o teu melhor. Você vai falar, vai dobrar o teu joelho com a tua família em casa e dizer, Senhor, qual é o nosso melhor para esses 8 meses? E Deus vai nos dar. Senhor Jesus, nós nos colocamos em pé como um povo agora diante do Senhor. Faltam 8 meses para um sonho tremendo acontecer. O centenário da tua igreja. E nesse centenário a dedicação desse templo, Senhor. Há mais de 35 anos esse povo está construindo esse templo. E nós queremos, Senhor, terminar essa parte dessa obra. Cremos que o Senhor é poderoso para nos dar esse milagre. Confessemos a Ti, e eu confesso a Ti, a minha incredulidade nesses últimos dias. Eu confesso a Ti o meu coração apertado. Eu confesso a Ti, Senhor, que como homem, meus joelhos tremem. Mas eu também quero confessar a Ti que tenho ouvido a Tua voz. E que tenho percebido que o Senhor tem me dito que falta alguma coisinha. E de repente o Senhor vai abrir as janelas dos céus. Então, Senhor, se o que falta está em mim, começa comigo. Se o que falta está no coração dos meus irmãos, começa conosco. Mas, Senhor, que o nosso melhor seja colocado nas Tuas mãos. Que as nossas mãos, Senhor, sejam fortalecidas. Que a nossa fé seja avivada. Que a nossa oração não seja o lamento, mas seja o júbilo de quem vê a vitória que o Senhor já está preparando. Que o jejum se transforme em festa de louvor, porque já antevemos o que o Senhor fará. E nessa hora, Pai, em nome de Jesus, tomamos posse de um presente do Senhor, para que essa obra termine, porque esse templo não é meu, nem é dos meus irmãos que estão aqui. Nós o dedicamos para a glória do Senhor, para a salvação de vidas, para o serviço social, para socorro dos entristecidos, para a intercessão daqueles que estão desesperados buscando a Tua face. Nós não queremos que ele seja o único lugar, nós queremos que ele seja um dos lugares em que o Senhor vai usar as nossas vidas. Faz isso, Senhor, e nos abençoa. E aquilo que está em mim, e aquilo que está no meu irmão, aquilo que está na casa de cada um de nós, na vida, nos recursos financeiros, no trabalho voluntário, nós estamos aqui, Senhor, e nós estamos oferecendo o nosso melhor. Por isso, te damos a liberdade do Senhor nos revelar aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, mas ansiamos por ver os Teus milagres. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.